Bem-vindos ao Story Led Leaders, o podcast da Salesforce. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Silvia Somaz. A Silvia é diretora de varejo no Google Cloud. Silvia, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui para contar da sua trajetória, inspirar. A gente te convidou para ir num evento ainda esse ano e eu fiquei super impressionada em ouvir mais sobre a tua história, sobre a sua experiência, que eu não podia deixar de te convidar para estar aqui. Dando mais detalhes agora com um pouco mais de tempo. Então, Silvia, por favor, se apresente, e aí a gente entra no nosso tema hoje, que vai ser sobre carreira em vendas em tecnologia. Bom, primeiro, obrigada, Angelita. Estou feliz de estar aqui. Foi um prazer estar no evento com vocês, ver o trabalho fantástico que vocês fazem na inclusão e no empoderamento da mulher. Então, é um prazer, né, estar aqui, ter esse tempo para a gente conversar um pouco sobre como que as mulheres têm aí feito sua carreira e inspirado no mercado corporativo. Perfeito. Silvia, uma das premissas do podcast da Salesforce é trazer a história por trás dos líderes, né? E eu queria abrir esse episódio pedindo para você falar quem é a Silvia por trás dessa carreira fantástica que você fez em grandes empresas de tecnologia, coisas que você gosta de fazer, quem é a Silvia, e depois a gente entra nesse lado mais profissional. Vamos lá. Primeiro, a Silvia é mãe de 2 mulheres, a Gabriela de 25 anos, a Isabela de 21. São as minhas fontes de inspiração, né, desde que nasceram. Eu tenho 2 cachorras também, então brinco que minha casa só tem mulher, né, então eu sou mãe de 4. Eu sou triatleta como, né, amadora, então nos meus eu falo que é minha terapia principal, o meu tempo, e eu acho que isso é muito importante para mim, para todos, você ter um tempo seu, né, dedicado para você, seja fazendo um esporte, uma leitura. Então, para mim, o que me faz feliz e o que me motiva é o triatlo, é estar sempre ativa de alguma forma. Iniciei minha carreira nova, né, eu vou fazer tenho 29 anos já que eu trabalho profissionalmente em empresas corporativas, mas eu brinco que eu comecei desde de novinha, né, minha avó era costureira, e eu fazia ali chocolate, sempre queria vender alguma coisa, então eu brinco que quem está em vendas, a maioria já nasceu com, né, já é como se Nasceu e não fosse sabia, né? exatamente, você já nasce vendendo, né. Então, desde pequena eu fiz chocolate, fiz aqueles geladinho, queria fazer tudo para ganhar um dinheiro e estar ali interagindo com as clientes ali da minha avó. Depois disso eu, ainda adolescente, consegui um emprego numa loja de shopping, para ser vendedora de shopping, participei de um processo, fiquei super feliz que eu fui selecionada, e entrei na faculdade, aí na faculdade comecei a procurar, né, um emprego, né, em alguma empresa corporativa e acabei entrando na IBM, que na época era uma das principais empresas de tecnologia. Uhum. Eu brinco, quem hoje está em tecnologia, grande parte que tem mais de 40 anos, provavelmente teve alguma história com a IBM. Então eu iniciei a carreira na IBM, fiquei 15 anos na IBM, depois fui para um novo desafio, fiz uma mudança, fui para a Microsoft, fiquei 10 anos e agora eu vou fazer 5 anos de Google Cloud. Então, sempre em tecnologia, sempre na área de vendas, é o que eu gosto de fazer, que me inspira, conectar com pessoas, aprender, ser inspiração e também poder ajudar as outras pessoas. Eu acho não, eu tenho certeza que um bom gestor, um bom líder, ele não só se ajuda, mas ele também consegue inspirar e ajudar as outras pessoas a buscar, né, seus desejos, tanto profissionais como até pessoais, né. Uhum. Tá conectado, não tem como Sim. você desconectar o mundo pessoal do profissional. Somos uma única pessoa que elas se complementam ali, a carreira e o lado pessoal. Então, um resuminho aí do que é a Silvia. Silvia, você fez, meio que, né, essa viradinha aí quando você saiu da venda B2C
para venda B2B, para trabalhar numa empresa? O que que você sentiu de diferença? Eu também já trabalhei como vendedora de loja lá quando eu era jovem ainda, e eu acho que são, pelo menos da minha experiência, né, foi um sentimento, foi a minha primeira interação que eu falei: "Eu gostei disso". De conversar com uma pessoa, entender o que ela quer e poder proporcionar alguma coisa que vai fazer ela sair daqui feliz. É claro que no B2B a negociação é outra, né, é uma venda mais técnica, é uma venda mais menos emocional, mas ainda assim, né, você tem um ser humano ali do lado. O que que você traz, assim, dessa tua, desse teu ingresso para vendas B2B que você provavelmente não se arrepende, porque tem uma carreira brilhante até hoje? Tentando resgatar, faz bastante tempo, mas, ficou marcado, É, até para, por Uhum. exemplo, eu gosto de fazer um movimento de convidar pessoas que são do B2C e falar: Aham. Tenta trabalhar no B2B", É. porque é uma carreira, que te traz uma outra visão, que te traz uma visão de carreira, no caso, né, que coisa que dificilmente a gente tem no varejo, por exemplo, no B2C. Quando eu entrei na IBM, foi a primeira empresa, né, B2B que eu Uhum. entrei, e para mim foi, imagina, né, eu cresci na periferia de São Paulo, a experiência e os contatos que eu tive eram com as pessoas ali do shopping, que foi meu primeiro emprego, e eu fui pra IBM, que é aquele prédio gigantesco, icônico em São Paulo, né, ali na Tutóia com a 23. E o primeiro dia eu falei: "Nossa, Meu tô Deus, com né, que essa empresa, o que que eu vou fazer?". Então não tenho estou preparada para certeza esse que momento. primeiro veio o medo, né, como que eu ia me comportar ali naquela situação, mas eu iniciei no call center, no atendimento de 0800. Então eu acho que isso ajudou, porque foi mais leve, era atendimento, né, tinha todo um script que eu tinha que seguir, então eu levei aí um tempo para realmente sair ali do 0800 e entrar para a área comercial, onde realmente você precisa ter muito conhecimento, estudar, se relacionar. Naquela época o pessoal da IBM só ia de terno, gravata, as mulheres de terninho também. Eu falava Uhum, assim: "Nossa, que empresa é essa? Onde eu tô?". uhum. E para mim foi realmente uma realização. Tenho certeza que tanto para mim como para os meus familiares, né, ter o exemplo de eu estar numa empresa como a IBM. Foi fácil? Não foi. Foi difícil, né, uma empresa há 25 anos atrás, né, 25 anos atrás, machista, corporativa, cheia de processos, regras, mas eu falo que eu tenho que agradecer, porque, por outro lado, é uma empresa que sempre investiu muito em educação, onde eu me capacitei, onde eu criei um networking corporativo, que é importantíssimo, né, para você conseguir evoluir profissionalmente. Então, foi assim, não foi fácil, mas foi uma grande escola. E hoje Foi te preparando, né. tudo que eu conquistei foi baseado realmente em muito aprendizado e tanto técnico Uhum, como pessoal, de como se relacionar com altos executivos, ter uma conversa com um cliente uhum. B2B, não B2C, que é um outro tipo de relação que você constrói, e isso me ajudou bastante. Eu tenho certeza que essa minha trajetória, esse meu início, me deixou mais forte e preparada para Uhum. seguir, né, nos próximos desafios que estão vindo ainda, né. Acho que Sim, enquanto a gente deseja ter uma carreira profissional, ter os próximos passos, a gente sempre tem que pensar como que eu vou me preparar, o que eu quero para ter essa conquista. sim. E Silvia, pensando em carreira, né, o que foram, degraus, assim, que você foi, subindo para chegar onde você chegou? Que novas habilidades que você foi tendo que aprender, que adquirir? O que que foi desafio para você? O que que você acredita que foram boas práticas que hoje você poderia dar para outras pessoas que queiram construir uma carreira assim? Primeiro, eu sempre fui muito curiosa, né, em aprender coisas novas.
Então, quando eu entrei na IBM, em 1 ano, saí do 0800 e fui para uma área de vendas. O Por que que é o 0800? 0800 é o call center, né, Ah, tá. qualquer coisa que suporte, dúvida, ligava no 0800. Uhum. E só que, mesmo eu tendo um script, eu falo assim: "Nossa, mas eu não Que sou um chato. robô, ficar só respondendo isso, né, se a pergunta for essa, eu direciono para cá". E eu comecei a me conectar no café, no almoço, com as pessoas das outras áreas, entender como que funcionava. Eu falei: "Nossa, eu quero trabalhar na área de vendas". E tentava sempre estar ali. Quando eu encontrava o pessoal de vendas, dar um jeito de estar próximo deles e aprender. Então, você tinha pessoas que te, fortaleciam esse desejo de ir para vendas ou era um desejo só teu, assim, como é que era? Não, era um desejo meu, né, era um desejo E sabe por meu. que que eu te pergunto Aham. isso? Porque, não sei, me parece que você tem um perfil mais introspectivo. Uhum. Que eu também me identifico com esse perfil introspectivo. Ninguém vê uma pessoa introspectiva e fala: acho que você dá certo em vendas". Ele sempre vê aquela pessoa que fala muito: acho que você dá certo em vendas". Então nem sempre as pessoas olham pra gente e identificam, mas se a gente se sente assim, é o acho que é o sinal que a gente precisa, né. É, para mim é acreditar. Uhum. Primeiro, qual que você deseja? Qual que é o seu sonho, sua ambição? Segundo, acredita e traça um plano. O que eu preciso fazer para chegar naquela posição, ou nessa situação, ou nessa conquista. Então, sempre fui muito eh, focada. Eu quero, eu vou e faço. Né? Tem uma filha minha outro dia brincou, mãe, que eu falei para ela: "Não, calma, vai dar certo". Ela falou assim: "Para você fácil, você fala que vai lá, faz, e você faz, E e tá faz tudo mesmo. bem". E eu falo: "Mas é isso mesmo, porque se você for atrás e não der certo, mesmo se você não conquistar, você aprendeu e a gente tem que aprender com os nossos erros, com os nossos fracassos, e aqui para mim é uma lição na minha carreira inteira. Até hoje eu erro e eu assim, não é você não tem que se ficar Errar é um privilégio triste. de quem tenta, né. Exatamente, ainda bem que eu errei. Se eu errei é porque eu tentei, eu fui atrás e eu aprendi com esse erro. Na próxima eu já sei, esse não é o caminho. Quais são as outras opções que eu tenho para tentar conquistar ou chegar onde eu quero? Então, esse é um ponto importante na minha carreira e na minha vida. Eu até por você comentou, né, você parecer ser um pouco introspectiva, é eu eu tenho uma característica que eu acredito ser bem importante, que eu tento entender as pessoas e me colocar no lugar delas, para eu conseguir criar uma conexão. Uhum. E isso é difícil, não é, né, normalmente as Nos pessoas dias de hoje, no né. dias de hoje: "Ah, eu vou fazer do meu jeito, não importa como a Angelita encontra", mas a gente precisa dessa conexão e tem que ter um respeito. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, eu aprendi muito com o erro das outras pessoas. Então, eu tive gestores excelentes e tive gestores bem ruins. E eu aprendi muito com muito mais com gestores ruins, porque O eu que falava, que você aprendeu com os ruins? porque tinha algumas pessoas que eu falava assim: "Isso aqui, Silvia, você não pode repetir. Não importa o quanto você cresça na sua carreira. Mas se você chegar em tal posição, é porque você conquistou pelos seus valores, da forma que você trabalhou e não dessa forma". Então, esse é um ponto que para mim foi muito importante e até hoje. Eu vejo algumas situações que eu falo: "Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero me posicionar dessa forma". E então não é, eu falo que os erros, né, não são só nossos. Você tem que saber observar e aprender, absorver como que você pode fazer algo melhor. E um outro ponto que eu não fiz, assim, muito na minha carreira, época de IBM, mesmo que é recente, mesmo na Microsoft eu fiz pouco, eu comecei a aprender isso há uns 8 anos atrás, que é a questão do feedback, né. Muitas vezes a gente não concorda e fica quieto, leva para casa. Mas se acontece a situação e você automaticamente já dá um feedback, tenta entender o que que aconteceu, muitas vezes você entendeu errado, Uhum, ou você ajuda aquela pessoa de que a forma com que ela está lidando com uma situação não é a melhor, que ela uhum.
pode pensar e ter uma empatia, ou dar um apoio, ou colocar a posição dela de uma outra forma. Então, eu falo que é sempre um aprendizado, né, eu me considero que eu vou evoluindo, vou amadurecendo ao longo do processo, e normalmente em momentos de crise, nas dificuldades, é onde eu sempre tive os maiores aprendizados. Então eu gosto de falar que não é só com a Silvia, eu não aprendi só com o que eu vivi, eu busco sempre olhar ao redor e entender o que está acontecendo, o que eu posso aprender de bom e o que não é tão bom, que eu não gostaria que acontecesse, e o que eu posso fazer de diferente. E de um tempo para cá, a gente vai amadurecendo. Quando eu era jovem, né, muito mais impulsiva, sem paciência, então você acaba atropelando muitas vezes, né. Hoje eu tento buscar, não que isso não aconteça, em algumas situações acabam acontecendo. Normalmente as pessoas de venda são mais impulsivas, né, são mais Uhum. proativas, mas hoje eu penso, eu respiro um pouco antes de tomar uma decisão, ou fazer algo, né, conversar. E e realmente trazer as pessoas para perto, que eu acho que essa é uma habilidade que quem está em vendas é essencial. Uhum. Não é porque eu bato meta, que eu fecho número, todo ano eu trago bons resultados, que eu não posso aprender com um par meu, com uma pessoa nova que tem outras perspectivas, mesmo porque a área comercial, eu falo que são pessoas. Uhum. E você tem que, né, e as pessoas são diferentes, então como que você consegue entender? É realmente tendo um time diverso. E Uhum. desde que eu virei gestora, eu gosto de ter um time diverso, que tenham pensamentos distintos. E aí o meu desafio é fazer com que esse time diverso consiga trabalhar em equipe. Exato. Mas quando as pessoas entendem, inclusive eu, participar desse time diverso, eh, essa você tem uma ele se complementa de uma forma que fica muito mais fácil você chegar a decisões, e tem que ser sempre aberto, né, deixa as Uhum. pessoas à vontade. Como é que é o conflito para você, na cadeira mais de gestão e liderança, Silvia? Como é que você vê o conflito? É o tempo todo. O conflito Fale mais sobre isso. é o tempo todo. Eh, eu tenho uma gestão que, primeiro, que vou falar um pouquinho de liderança, né. É normal nas empresas B2B, nas corporativas, reunião da liderança, porque os líderes, e na verdade eu gosto de separar. Líder não significa que tenha que ser um gestor de pessoas. Eu gosto, para mim não é cargo. Tem muitas pessoas que não têm equipe, que são líderes natos, que fazem, né, de repente, uma transformação, ou conseguem mudar um processo dentro das empresas. Então esse é um Uhum. ponto. Quando a gente fala de conflito, para mim ele é importante. Eu não acho que o conflito é ruim, porque se está tudo bem, não está tudo bem, né, na minha opinião. Tem alguém que não está satisfeito, só que não está se sentindo confortável em expor a sua posição. O que eu gosto de falar é que como que você gerencia esse conflito? De uma forma respeitosa e aberta. E como que você cria espaço para que o conflito exista, né? Exatamente. Porque é o que eu comentei, né, se não tem um conflito, alguma coisa não tá Tem um legal. problema maior, né? Alguém não tá se sentindo confortável em trazer a sua posição. Uhum. Eh, Pra mim, a discussão do conflito é como que, através de respeito, você vai abrir muitas vezes a mão da sua opinião, desde que isso seja melhor para o coletivo, para um processo, para uma venda, para um cliente. Então, como que você gerencia, que não é fácil. Não é fácil, mas porque muitas vezes vai para o pessoal, né. E aí Sim. isso que, na minha opinião, a gente tem que sempre buscar para a situação. Uhum. Não é Trazer de porque volta, eu né? fui de uma forma mais direta, ou até muitas vezes alguém acha que foi agressivo, é porque foi com a pessoa. Uhum. Mas sim Como é porque naquela que situação a gente precisava tomar algumas Uhum. decisões e discordar, e no final Uhum. vai chegar na solução que for melhor para a situação específica.
mas para mim conflito faz parte. Eu acho que também acho não, eu acredito, né, que o conflito ele é necessário para ter, ideias disruptivas e para a gente conseguir evoluir, para inovar. Não é só o fato de criar um ambiente onde as pessoas se sintam ouvidas, né, mas profissionalmente num ambiente corporativo, né, se você não bota as pessoas para conflitarem ideias, e aí não é sobre as pessoas, mas sobre ideias, sobre problemas, você não evolui. Todas as minhas experiências de liderança, pelo menos as últimas, né, porque as primeiras a gente sempre erra muito, né, você tá Sim. aprendendo. Mas quanto mais você vai, evoluindo nessa cadeira, você vai entendendo, vai aprendendo a gerenciar o conflito, como você falou, vai aprendendo como estimular esse ambiente de maneira saudável. E eu sempre, né, nessas últimas experiências, eu sempre tento trazer, assim, eu quero te ouvir. Eu trabalho muito no one on one, né, às vezes tem aquela pessoa quietinha que não gosta de falar muito na reunião, eu também sempre gostei de, colocar times multidisciplinares, apesar que em vendas você sempre vai ter aquela característica marcante, né, que é aquela pessoa que gosta de vender, que gosta de correr um pouco de risco, né, quem que tá em vendas e não corre risco? É o tempo todo. Não estaria, né. Vai ter que mudar de Né, área, exatamente. exatamente. Mas apesar disso, como é que a gente coloca, né, esses perfis diferentes que contribuam com ideias para que a gente saia de A para um A+3, por exemplo. Então é um grande desafio para as lideranças. E quando a gente traz para o cenário de hoje, né, Silvia, nesse mercado de muita, inteligência artificial, de muitas, eu acho que diferentes gerações. O que que você daria de dica, assim, para lideranças, especialmente falando de ambiente de vendas, para você construir momentos mais criativos, para você ter espaços para trocar mais nesse sentido? A gente está num momento que tem muitas gerações no mercado de trabalho. Uhum. Eu trabalho no Google, é uma geração, né, mais nova, eu sou uma das mais experientes, vamos dizer, ali da Sim. da área, mas primeiro é estar aberto e entender e respeitar cada geração. Eu entendo que, né, cada uma tem a sua seu valor e seus Uhum. aprendizados para colaborar. Tem um ponto que eu acredito que, essa nova geração ela é digital, ela é muito mais digital. E isso é importante, ainda mais agora com inteligência artificial, tudo muda, mas por outro lado, tem um desafio gigantesco para essa geração que não passou por todo esse processo que de alguma forma, em tecnologia, ela sempre está em mudança, mas ela era mais lenta como nos últimos anos. Nos últimos depois, né, a inteligência artificial, 2 anos que foi o boom, e eu falo, eu estudo hoje, amanhã eu já acordo sem saber um monte de coisa que já foi inventada, que já transformou, inovou. Então, na minha opinião, essa nova geração tem uma ânsia maior pela transformação, pela inovação, Uhum. mas quando vai para dentro de uma empresa, um B2B, se ela não tiver preparada, uma estrutura emocional muito forte, começam a ter os burnouts, que é o que Uhum. tem acontecido muito. Então eu tenho uma preocupação em como que a gestão das empresas tem lidado com esse mix de geração, de tecnologia, de Uhum. inovação e e ela tem que tem que tá Tem que tá acontecer, tem que né. acontecer, tem que Uhum. acontecer. Hoje a minha equipe ela tem uma faixa etária muito próxima da minha, mas tem um time fantástico, por exemplo, de engenheiros que é uma geração muito mais nova, que pensa de uma forma diferente, né. E o vendedor tem aquele: "Ah, só tira o pedido e depois quem que vai implementar, quem que vai entregar". Eh, então eu falo que não adianta você só gerenciar a sua equipe, pensar na sua equipe sem pensar no todo. Uhum. Ou a gente conecta e integra todos para um objetivo comum, ou a dificuldade Uhum. é maior. Então, por isso que para B2B,
Na minha opinião, tem que ser uma mensagem corporativa A realmente, não questão dá é para ser em mais silos. as habilidades sociais do que especialmente na do que, especificamente nas técnicas, né, para lidar com esse cenário que a Sim, gente está mesmo hoje. porque as técnicas, hoje eu falo, quem souber fazer um prompt muito bem, a inteligência artificial vai ajudar, mas quem tem o conhecimento e a capacidade de preparar esse prompt? Quem tem é o humano, Uhum. né, a inteligência artificial não vai entregar nada que você não Não. não descreva muito claramente o que você espera daquela resposta. Uhum. Então hoje, pensando em dados, hoje, em sites, toda a Uhum. parte de dashboards, você vai ter a forma com que você quiser em relação ao insight. Mas como que a pessoa vai ser capaz de pegar aquele insight e ver o que é o melhor para o seu negócio? Então aqui tem um aprendizado gigantesco, tanto para a nova geração, como para as outras gerações, de como que eu conecto. A geração antiga, eu falo assim, você tem que aquele jovem que acabou de chegar, que sabe tudo de inteligência artificial e que às vezes você acha que assim, ele é bom no digital, mas no pessoal ele não vai conseguir criar essa relação. Uhum. Se realmente for isso, o que que você pode doar e mentorar essa pessoa, porque ela vai ter muito para te ensinar Tem também. esse ponto é bem interessante, Silvia, do nível crítico, né, então, porque, por exemplo, o jovem, ele é curioso, né, vai lá, conhece, entende quais tecnologias estão lançadas, mas ele tem pouca bagagem e pouco conhecimento para julgar ou para usar da melhor forma aquela tecnologia, né. A gente estava na Salesforce, a gente fez uma mentoria com a gente chamou de engenheiro de IA, assim, e ele foi trazendo vários pontos pra gente, falando: "Olha, por exemplo, se você usar essa IA aqui para fazer um cálculo matemático, ela não é boa", provou pra gente que não era. "Mas se você combinar essa com essa, com essa, com essa, com essa", mas esse é um profissional de anos de mercado, que ele já entendeu, num nível que se, por exemplo, eu vou usar uma IA pela primeira vez, o que ela me trouxer de resposta, fala: "Nossa, que legal, montou um texto para mim". Só que uma pessoa que já tem muito mais experiência naquele tema, que trabalhou com aquilo, que viveu aquilo, vai saber fazer um prompt muito melhor, como você falou, vai fazer melhores perguntas e vai ter melhores respostas. Então eu acho que aqui, né, a gente tá falando muito de como é que a gente combina essas gerações para ter melhores ganhos, né, de todo mundo também, né, Silvia? E aqui, para mim, soft skills é o principal. É, o principal. É o principal, porque não importa a geração, o que importa é serem pessoas que estão abertas, que tenham empatia, que estejam prontas para aprender. Hoje, nunca eu imaginei que seria tão rápido a tecnologia com inteligência artificial. Se pegar a nossa geração, acho que é a geração que mais passou por transformações. Uhum. Né, pensando em tecnologia. E daqui 5, 10 anos, tenho certeza que isso aqui já vai estar Tudo muito diferente. avançado e Sim. diferente. Uhum, E quais serão as profissões, uhum. né? Exato. Vai continuar tendo vendedor? Uhum. Ou vai ser Acho que vai. uma IA, né? Não sei. Sim. Então, o que eu falo assim, independente, você tem que estar aberto. De repente, esse vendedor, ele vai ser um consultor da IA que vai falar: "Nessa situação, você precisa ter mais empatia, nessa você tem Uhum. que ser mais agressivo". Então, Exato. né, onde que vai chegar? Falando um pouco até, né, de varejo, que é uma área uma indústria que eu trabalho há muito tempo. Hoje, qual que é o grande desafio do varejo? É o consumidor, é a pessoa. Como que eu vou identificar? Eu faço uma campanha de um produto que eu quero vender para toda a minha base de clientes. Você nem abre mais hoje o WhatsApp ou e-mail ou SMS que você recebe, porque é geral, você quer uma experiência personalizada. Se aquela marca está te mandando uma mensagem, você já é um cliente, você espera que ela te conheça e mande algo personalizado. Então, a exigência do humano
com todas essas tecnologias, ela também tá Tá acompanhando. ficando mais Tá ficando complexa, né? muito mais complexa. Hoje é difícil você ter uma pessoa que é fiel a uma marca. A não ser as marcas que, né, Apple, Nike, que aí é fã, Uhum. não é, né, tem pessoas que têm desejo de compra, de ter o É uma coisa iPhone. mais emocional, né? Exatamente. Mas se você não tiver uma marca que você tenha fãs, você vai ter que fazer o quê? Fazer uma recomendação de produto Muito mais melhor, ter uma personalizado. experiência, se for em loja física, uma experiência diferente na sua loja. Então eu falo que que é bom, é positivo essa transformação, porque não dá mais para ficar na zona de conforto. "Ah, Tem que se eu faço diferenciar. dessa forma e eu vou continuar fazendo por mais 5 anos". Uhum. Esquece, vai morrer. Você como profissional, você como a empresa como negócio. Silvia, eu queria, aproveitando que a gente está entrando nessa questão, né, segmentação, muito mais de ser bem personalizado, entrando um pouco na carreira de um profissional de vendas, o que que você entende hoje, assim, olhando para um profissional de vendas, que são bons atributos dessa pessoa? E aí fazendo até um paralelo com a tua carreira, o que que você teve que fazer para ser reconhecida como uma boa vendedora? O que que você hoje reconhece na sua equipe, ou num bom profissional de vendas como boas habilidades, como é ser esse profissional de vendas? Quando fala em vendas, vou trazer um ponto que veio agora, que para mim tem muitas pessoas que não têm o perfil de vendas e muitas vezes nem gosta muito de interação com pessoas e quer ir para vendas porque ganha mais dinheiro. Uhum. Né, tem comissão, é uma área. E às vezes é uma porta de entrada, né, tipo marketing, qualquer pessoa consegue entrar. É, mas não aguenta muito tempo, porque eu falo que para você estar em vendas, você tem que gostar muito, você tem que ter E um grau paixão. de loucura também. Porque dá 3 meses a pessoa não aguenta, 1 ano ela tá Sim. em burnout, porque tem pressão eu tenho um desafio, uma cota no ano, E você não tem fechou um história, contrato, né. não tem, passado é passado, fechou, parabéns, próximo. Uhum. E é assim independente da indústria, vendas, né, Isso. independente da indústria, ótimo, parabéns, entregou seu resultado, próximo. E meta sempre que dobra e desafio. Então, eu falo que primeiro você tem que nascer e gostar muito de vendas. Eh, e ser persistente. Eh, tem tem vezes que você recebe porta na cara, tô uma atrás da outra, você tem que estar no dia seguinte lá sorrindo, tentando novamente. Então, essa resiliência, para mim, é importantíssima. Então, paixão realmente por vendas e por pessoas. Resiliência, se não for uma pessoa resiliente, ela não consegue ficar muito tempo em vendas ou ela vai sofrer muito. Como é que você identifica isso, por exemplo, numa entrevista, Silvia? Você abriu uma vaga e você está escolhendo um candidato. Como é que você conduziria para identificar essas habilidades? Vou falar Silvia fora do Google, porque no Google tem um processo formal que eu tenho que seguir o Faz o que processo, você acredita, né. fala o que você É, acredita. exatamente, vou falar assim, primeiro eu gosto sempre de colocar algumas situações para ver como que a pessoa Reage. reage em relação a essas situações. Criar alguns cenários até um pouco desconfortáveis para ver se é uma pessoa que ela consegue, manter o emocional, Num cenário hum, desconfortável. exatamente, Exemplo, confortável. Desculpa? dá um Um exemplo. exemplo? Então, por exemplo, a pessoa eu coloco uma situação: "Ah, não gostei desse", crio uma situação: "Ah, me vende essa xícara". Aí a pessoa: "Ah, não gostei da sua abordagem, a forma como você falou não foi Você dá o elegante". feedback para a Então eu dou pessoa, feedback ruim. na hora. E aí eu vejo como que ela começa a se, né, o rosto, como que a voz dela, se ela vai ficar mais agressiva ou não. Eu eu tento fazer algumas situações e simulações. Assim, eu busco muito da história de vida
da pessoa também, o quanto que ela, eu aceita mudanças. Para mim, em vendas, você tem que ser uma pessoa que você não tem problema em mudar, todo mundo tem Adaptativa, medo, né. então tem que ser uma pessoa adaptativa. Eh, e aí agora até aproveitando um pouco da inteligência artificial, recentemente eu tive uma vaga, e aí eu recebi vários currículos, e aí eu coloquei na inteligência artificial o perfil que eu buscava, coloquei os currículos, Uhum. os links do LinkedIn e até alguns de Instagram que eu achei ali, eu coloquei e falei: "Olha, baseado nesse perfil, quais são os principais candidatos que têm o melhor match com a Com a vaga?". minha vaga. E aí trouxeram alguns, deu certo, foi, eu olhei, assim, Fazia eu não sentido. fez sentido, eu não confiei só na IA, joguei e não Uhum. olhei os outros currículos. Eu olhei, analisei, mas nas entrevistas eu busquei identificar essa parte de resiliência e adaptabilidade, porque sem isso, para mim, é fundamental. Eu faço isso também, Silvia, a parte da história, né, sempre que eu começo uma entrevista, Uhum. eu tento me conectar com a história da pessoa, porque eu fico tentando buscar situações que ela viveu, que demonstrem porque a gente é o resultado da nossa história, Sim. né. De onde ela veio, o que que ela teve que decidir, o que que aconteceu, que histórias que foram importantes e marcantes para ela, e isso geralmente funciona. Agora da situação constrangedora, isso eu nunca fiz. Coisas que eu já fiz foi fazer roleplay, às vezes, uma simulação Uhum. na hora, assim, É. falar: "Me vende isso aqui". E aí eu só escuto, mas eu geralmente não dou esse feedback ruim, assim. Alguém já chorou nesse momento? Não, não, não O teve que que nenhum, porque assim também é com respeito, né, mas eu tento assim. tirar a pessoa um pouco da zona de conforto para ver qual que vai ser a reação. Uhum. Não, mas eu já tive, assim, situações que a pessoa falou assim, "Ah, mas né, a resposta de uma pessoa, essa ficou marcada. "Não, mas esse é meu jeito de falar e eu não vou mudar". Tá bom. É, eu falei: "Ok". E continuei a entrevista e imagina Uhum, se é para um cliente, né. uhum, Mas a maioria das pessoas que tem um perfil de vendas, ela consegue: "Ah, desculpa, talvez você não entendeu muito bem, uhum, né, obrigada pelo feedback". Então você uhum. consegue ver ali que a pessoa consegue realmente ter uma flexibilidade e conduzir, uma conversa, porque quem está em vendas é isso, é conflito e não o tempo todo. É muito Uhum. difícil, né, a não ser que você tenha um produto que você só tira pedido, é muito difícil você não ter resistência, não tentar. Não tem jogo de cintura, né. Exatamente. Então E é muito difícil. e essa parte mais técnica, Silvia, por exemplo, para mim um fator que eu sempre busquei para vendas mesmo, é a pessoa ter familiaridade com dados ou interesse em aprender. Por quê? Todos os perfis que eu contratei que não tinham ou vontade de aprender com dados ou não entendiam o valor do dado, eu tive muitos problemas depois, porque toda empresa tem o seu processo, né, Sim. que você tem que seguir. E tem coisas que você não pode falar: "Ah, isso é uma exceção". Tem que é um processo e pronto, tem que seguir. Existem os playbooks que é justamente para isso. Como é que você analisa isso? Quanto você acredita que isso é importante para uma pessoa de vendas, especialmente nos dias de hoje, né? Para mim é essencial. Se é uma pessoa que ela não gosta de aprender, Mexer com dado. estudar e dado, e aqui para mim dado, na verdade esses 3, né, aprender, tá aberto, e dado para qualquer área hoje em dia, ela vai ter uma dificuldade gigantesca em relação à evolução profissional. Porque hoje já é realidade. Quem ficar estagnado, achar que um curso que fez, um treinamento, uma capacitação de um ano atrás é válido hoje, essa pessoa já tem um problema, né, ela tem que estar em constante aprendizado. Uhum. Para mim não importa a idade, você tem que estar sempre em constante aprendizado. E quando a gente fala em dados, hoje, né, até brincam que o novo petróleo é o dado, né, então assim, não tem para mim é insustentável. Então se tiver alguma
mensagem, assim, que eu tivesse que falar, o que que você falaria para quem está começando a carreira profissional? É assim, é educação e capacitação constante. Sem isso, e humildade. Uhum, É normal no nosso mercado, principalmente de B2B, você vê pessoas que estão em um cargo alto, que foram bem-sucedidas, mas que estão paradas no tempo, porque elas acreditam que porque elas estão naquela posição nesse momento e foram bem-sucedidas, ela não precisa mais aprender, ela não precisa se capacitar, o conhecimento que ela tem é o suficiente. Não é. Então aqui eu acho que a nova geração está melhor do que sim. do que a nossa, porque ela já veio nessa tendência e nesse movimento mesmo de Uhum, aprendizado. uhum. E imagina quem está saindo do ensino médio e tem que entrar na faculdade. Agora é decidir qual é a faculdade que vai fazer. Nesse momento, Nesse né? momento. É um Muito momento de desafiador. transformação, Uhum. de conhecimento. As próprias faculdades, elas estão precisando se reinventar, criar novos cursos, porque não, né, a forma com que se ensinava administração, direito há 10 anos atrás, ele é ultrapassado. Com certeza. Eu estava pensando, até fazendo uma ponte agora com o que você está falando, Silvia. Ah, eu me formei em administração e quando eu fui fazer uma pós, eu fiz uma pós em Big Data e inteligência de marketing. Porque era o mais próximo que tinha de dados e eu queria aprender sobre dados. Eu já estava inserida no universo das startups e dados é o novo petróleo, Sim. tem que aprender, tem que É, entender. E aí eu senti, assim, é uma faculdade, né, é forte, conhecida, uma sim. faculdade particular e tal. Eu senti na ementa que tinha coisa meio ultrapassada. E aí eu fui questionar até acho que o coordenador, não lembro, do curso. Falei: "Ah, eu aprendi isso aqui na faculdade há anos atrás, por que que eu tô tendo que ver de É. novo numa pós, assim?" E isso conecta com o que você está falando, porque eu acho que essa geração vai realmente ter um grande desafio, os pais também, especialmente, que não acho também que os cursos, né, eles evoluíram nessa velocidade que a tecnologia evoluiu. As empresas, o mercado de trabalho é completamente diferente. A forma que a gente falava de tecnologia, a forma que a gente falava de marketing, a forma que a gente falava de vendas, de consumidor. Então acho que a gente vai entrar num momento de muito conflito do jovem na escolha do curso que ele precisa fazer, né. O lado positivo que eu vejo, pelo menos falar quando eu estudei, é aquilo, você não questionava o professor. Essa geração, ela questiona. E E ela tem a e informação. ela tem a informação. Então, isso é valor, Uhum, né. Lá atrás, quando você ia ter uma reunião, eu ia ter uma reunião com o gestor, tinha uma hierarquia, um respeito. Então, mesmo discordando, eu tinha que muitas vezes ficar quieta, porque uhum, era meu diretor, como que eu ia contra? Hoje eu amadureci, hoje não importa o cargo, se for uhum, algo que eu tenho certeza ou que eu quero colocar meu ponto de vista, eu vou colocar. uhum. Então, a gente está evoluindo, né. Teve uma história que uma história não, um dos investidores da minha startup, né, da Salespring, ele falou que hoje está tendo uma dificuldade com alguns fundadores de startups, porque alguns são meio arrogantes e o jovem, às vezes, ele acha que ter a informação é tudo e às vezes desvaloriza um profissional de anos de mercado. Sim. E aí eu acho que tem um ponto de fricção importante que é assim, o profissional com muitos anos de experiência, ele viveu muita coisa que esse jovem não tem nem ideia do que é. E se a gente não olhar para esse profissional com o respeito que ele merece, especialmente professores, né, ou profissionais com muitos anos de mercado que podem te trazer uma mentoria, porque tecnicamente a gente aprende, a informação tá ali, etcétera, mas, vai ser muito triste se a gente começar a perder, né, o jovem começar a olhar para o profissional com mais tempo de experiência ou o próprio professor,
avaliando simplesmente pelo conhecimento técnico de uma coisa do agora, como a tecnologia, por exemplo. "Ah, professor, você está falando uma coisa desatualizada". "Ah, mentor de startup, você está falando uma coisa que eu estou vendo aqui no mercado que é diferente". Então acho que a gente vai ter que olhar para isso, né, e dar um ressignificado, né, para tudo isso. Pra que o jovem aprenda a olhar e continuar valorizando esse professor, esse mentor, e que esse mentor também consiga entender, esse jovem vai pensar assim, mas a gente vai ter que organizar essa coisa para que todo mundo se respeite, que tire o melhor e essas gerações evoluam juntas, né. Eu tenho visto um pouco disso, sabe. E foi uma história que esse investidor contou pra É, gente. é complexo. Acho que a gente está vivendo esse momento de muitas gerações do mercado de trabalho com conflitos, de Uhum, forma de trabalho, inclusive. E por isso que de um tempo para cá eu vejo muito também, tá tendo muita palestra, muito conteúdo sobre humanização, uhum, integração, e as empresas têm buscado isso na sua cultura de respeito, linguagem inclusiva. uhum. Então acho que pelo menos já tem um alerta, né, Perfeito. já tem um alerta, eu já começo a ver esse movimento, e para mim é importantíssimo, porque é lindo o digital, eu adoro tecnologia, sempre trabalhei, mas tem um humano por trás. E como que a gente vai trabalhar e preparar esse humano Perfeito. para esse mercado de trabalho que Uhum. não está simples, Sim. né. Silvia, a gente chegou ao final do nosso episódio, infelizmente. Poderíamos falar mais sobre isso. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, Silvia, para pessoas que estão na área de vendas ou que gostariam de entrar. Você construiu uma carreira, vem construindo, né, uma carreira brilhante na área de negócios, em grandes empresas. Que dicas que você daria para continuar a sua carreira, assumir posições de liderança e deixar o seu recado final aqui para quem escuta a gente? Eh, Vamos lá. Primeiro eu falei acho que muito aqui, aprendizado constante, não deixe de estudar. E o mais importante, não é porque tal tema está na moda, você tem que trabalhar e estudar esse tema único. Porque se você não tiver paixão, não for algo que realmente conecte com o seu propósito que você quer, não vai dar certo. Então, primeiro você tem que entender qual que é o caminho que você quer e aí corre atrás, não espera, não. Um erro comum que eu vejo, principalmente quem está em início de carreira, é: "Ah, eu fiz meu plano de carreira com o meu gestor e está tudo bem". E fica lá parado, trabalhando no dia a dia. Não espe Eu espero que os gestores entendam, criem, busquem as alternativas, mas não deixe a sua carreira na mão de outra pessoa. Você tem que ser o responsável pela sua carreira. Seja proativo e você tem que para mim isso é importantíssimo. Você tem que criar um networking e estar próximo de pessoas com o perfil que você quer para sua carreira profissional. Porque mesmo hoje com tecnologia, você precisa ser conhecido. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Uhum, Então, assim, na minha carreira, na minha vida, para mim, isso é muito claro. Por mais que as pessoas queiram te ajudar, elas podem fazer uma parte, mas ninguém melhor do que você para correr atrás e ter suas conquistas. Vai ter fracasso também, é o que eu já falei no início. Aprende com o fracasso e corre atrás. Vai com medo, vai ter medo, você vai, né, ter frustração, mas não deixa de correr atrás do seu propósito, do sonho, do que você quer. E vai mudar. Eu não falei: "Minha carreira vai ser assim até o resto da minha vida". Ela vai mudando, eu tenho certeza e espero que mude daqui a alguns anos. Não sei se eu vou para continuar em tecnologia, se eu vou para outra área, mas acho que o importante é o que te faz feliz. uhum. Porque mesmo que te faz feliz, você vai ter desafio, vai ser difícil, vai ter dia que você vai falar assim: "Não quero mais, eu quero ficar no meu quarto, eu não quero sair daqui", mas pelo menos você está atrás do seu propósito e do que você quer. Agora se você for atrás de uma carreira
ou de um cargo só porque você vai ganhar mais dinheiro, Uhum. para mim você já começou fracassado. E fácil mesmo é ficar na praia tomando sol, né, Silvia. Difícil é a carreira, porque exige que você tome a decisão, exige que você tenha coragem para aguentar situações complexas. E a gente gravou um outro conteúdo e a gente falou sobre isso também, né, que a importância de a gente não terceirizar a responsabilidade da nossa carreira nas mãos de outras pessoas, Uhum. né. Da nossa carreira e da vida pessoal, Exato. né. Muitas vezes: "Ah, tô infeliz numa relação". Tá, mas o que você tá fazendo para mudar ela, Exato, é né? como diz a nossa psicóloga, né. Exatamente, é a mesma coisa profissional, então Sim. e mudança, acho que a mudança faz parte, é importante para aprendizado, para novos horizontes, então, se tem algo que eu gosto de falar para todo mundo que está no início de carreira me procura, eu falo: "Não dependa de ninguém, corra atrás dos seus sonhos, busque suas conquistas, vai ser fácil? Não vai ser fácil". Muita gente, né, ninguém vai saber o que passou por trás, mas se você tiver focado, se preparar também não adianta não se preparar, Correr atrás e não tem ter que nenhum correr preparo, né. exatamente, você tem que se preparar. É como diz, a sorte é a combinação do preparo com a oportunidade, né. É, Silvia, muito obrigada pelo seu tempo, por contar um pouco da sua história, por trazer um pouco da sua experiência, adorei as dicas aqui. Vamos falar mais vezes em outros momentos. Muito obrigada mesmo pela sua participação. eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez estar com você. Obrigada, Silvia. Muito obrigada, e esse foi mais um episódio do Story Led Leaders, o podcast da Salesforce.